Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast. E, cara, eu vou tentar fazer uma série de podcasts, talvez eu leve para frente, talvez não, diários, sobre a situação do mercado financeiro, porque ele está num momento crítico e, de certa forma, a minha própria vida está num momento crítico, talvez. Não digo um momento crítico, mas talvez seja só megalomania da minha parte, mas talvez ela esteja um momento de virada, né? Ou de completa, enfim, de estabilização, ou eu viro a chave, ou eu aceito certas coisas do jeito que elas são, e isso acaba ficando muito ligado ao mercado também, né? Então, o que eu posso falar? Primeiro, esse som, eu não sei se está dando para ouvir o som, mas se estiver dando para ouvir o som, esse é o som da máquina, que está lá no fundo, mas talvez nem dê para ouvir muito, não sei. Mas se der para ouvir, é o som da máquina, porque, né, eu sou um homem feminista que cuida da casa, empoderado e independente. Mas, enfim, o mercado ele está numa situação crítica, porque ele está numa situação onde máximas históricas estão sendo rompidas, não tanto no mercado tradicional, tanto quanto no mercado cripto. E, e basicamente, assim, eu não sou um cara, não sou estudioso, eu não sou um afinco estudador do mercado financeiro como um todo, mas de modo geral, o que eu entendi é o seguinte, explicando de uma forma bem imbecil e ignorante. O mercado ele está, principalmente o mercado cripto, mas o mercado tradicional também ele está num ponto de virada que ou ele sobe assim, ele dá um salto para cima, ou ele rejeita e começa uma recessão, alguma coisa assim. Se ele saltar para cima, não sei por quanto que ele saltaria e o que viria depois disso. Mas se o mercado como um todo desse um grande salto para cima, isso acabaria respingando nos mercados criptos, que também saltariam para cima. E principalmente nas altcoins, que é onde eu estou, com não mais tanto dinheiro, mas um pouco, elas saltariam também, e aí seria uma virada de chave nesse mercado que eu já estou há mais de 6 anos. Eu entrei nesse mercado... Vamos lá, eu entrei nesse mercado em junho, julho de 2019, comecei a pesquisar. Na verdade, eu pesquiso desde 2017, mas eu comecei a ter a minha pele em jogo e o meu dinheiro em jogo metade de 2019 para frente. E a gente está na metade de 2025, então são 6 anos nesse mercado volátil, maluco, e enfim, rigoroso, né? Mercado rigoroso, porque é um mercado que ele dá muita... assim, as coisas elas acontecem muito rápido, mas depois que elas acontecem, ficam meses, às vezes anos sem acontecer nada. Eu lembro claramente que eu entrei em 2019, nada acontecia, 2020, nada acontecia. Aí no final de 2020, tudo aconteceu e foi tudo muito rápido. E eu olho para trás e eu percebo que os meses que realmente as coisas aconteceram foram muito rápidos, sabe? Eu lembro que em dezembro de 2020 começou a romper, em 2020, e eu pensei, nossa, que da hora, né? E rompendo já saltou para 20, eu acho que na época a alta histórica era 19 mil, eu não sei, eu não lembro direito agora. Ou, enfim, daí ele chegou nos 20 mil, chegando nos 20 mil ele já passou direto, foi para os 22 mil, alguma coisa assim. E eu vi tudo aquilo acontecendo, eu fiquei muito eufórico, sabe? É a primeira vez que eu tinha feito algo assim com dinheiro que rendesse muito mais dinheiro, e foi uma experiência muito louca.
E aí, nos meses subsequentes, o negócio ele foi subindo. Então teve janeiro, fevereiro, março e abril. E aí, ali, o preço já não ia mais subir. O que ia acontecer é que ele ia cair de abril até o inverno, até junho. Junho e julho ia ficar meio parado. De julho até outubro ele ia subir de novo para o preço que ele estava em abril. E aí ele ia cair completamente. Só que na minha cabeça, aquilo lá era... Na minha cabeça eu estava sempre ganhando. E na verdade eu estava sempre ganhando, porque eu acertei, entre aspas, foi uma jogada de sorte, mas que parando para pensar bem, talvez tenha sido um grande azar para mim, que eu acertei de vender bem no meio, metade. Então, assim, eu vendi alguma coisa em abril e recomprei em junho e de fato subiu em outubro. Então eu estava com bastante dinheiro, porque eu tinha feito um trade na base da sorte, mas que tinha dado certo. E aí o negócio começou a cair, e aí eu tinha vendido a... Eu não sei que preço que eu tinha vendido. E, enfim, eu não lembro direito. Acho que a 30 mil eu vendi alguma coisa, e daí ele começou a subir, eu achei que ia perder uma última alta histórica, que ele ia para 200 mil. E aí quando ele caiu de novo a 30 mil, tipo, ele caiu para 30 mil, subiu para 40 mil, caiu para 30 mil de novo, e eu recomprei o que eu tinha vendido. E aí foi a minha condenação, porque ele só caiu, até que basicamente o dinheiro que eu tinha era quase o dinheiro inicial, quase o meu capital inicial. Eu tinha uns 6, 7 mil quando comecei essa brincadeira, e no final eu tinha uns 10 mil. Era bastante, mas para quem tinha, sei lá, alcançado 60, 70 mil em patrimônio, foi meio humilhante perder essa grana, né? Mas é louco perceber isso, porque todo esse dinheiro eu fiz juntando metade, eu ganhava um salário mínimo na época, e ia juntando metade, e com essa metade eu consegui uma grana boa. Pra mim, na época, era uma grana boa. Eu lembro que assim, nessa época, ter 3 mil reais na conta, pra mim já era uma grana boa. Eu tava meio atrasado na vida, né? Porque eu já tinha uns 22, 23 anos nessa época. Não era pra tão pouco dinheiro significar tanto pra mim, mas na época significava. E isso, sei lá, final de 2019, começo de 2020. E daí, 2021, eu já tinha 70 mil. E eu não soube lidar com essa situação. Não vendi na hora certa, e daí eu fiquei de 2021 até 2023 remoendo e aceitando que eu tinha sido um idiota. Mas eu aprendi a lição. Talvez tenha sido bom acontecer isso, porque eu tinha desleixado de outras áreas da minha vida por causa disso, por causa da pandemia e tudo mais. E aí eu comecei a me ocupar de outras coisas da minha vida também. Então eu consegui um emprego melhor, consegui morar sozinho, consegui dar um up na minha vida. Talvez, provavelmente, graças a essa queda de patrimônio. E agora eu recuperei esse patrimônio, parte dele por causa de herança, né? Uma boa parte foi, assim, a herança ela ajudou bastante, né? Eu tinha recebido cerca de 50 mil. Aí parte desse dinheiro eu usei para viajar, imobiliar minha casa, que eu ia morar sozinho. E a outra parte, uns 27 mil, eu coloquei tudo em cripto e voltou. Eu cheguei a ter 100 mil. Agora eu tô aí na casa dos 80 mil. E no começo do ano eu tinha 100 mil. Eu deveria ter vendido tudo no começo do ano e aproveitado mais, mas eu de novo cometi esse erro. E agora não vou cometer mais, porque agora eu percebi, depois de 6 meses de pura lateralização, que talvez, assim, não só lateralização, mas talvez um risco iminente que as coisas não vão acontecer. Então o que eu estou fazendo é deixar uma boa parte do meu patrimônio fora de cripto, que vai render uns 60 mil, 60, um pouco mais, 65 mil talvez.
era pra ser 100 mil, mas de qualquer forma, 60 mil vai ficar comigo e os outros 20 mil, que eu tô agora no total de uns 80 mil, eu vou deixar numa altcoin aí que eu coloquei e eu vou alavancar. E se acontecer as coisas que talvez aconteçam, eu alavanco meu patrimônio e a minha vida. Se não acontecer, eu me contento com 60 mil, que é o que eu deveria ter me contentado há 4 anos atrás. Talvez se eu tivesse me contentado com essa grana há 4 anos atrás, eu não sei onde é que eu ia estar hoje. Dizem que é uma besteira você ficar pensando nos ICs da vida, mas sei lá, cara. É inevitável você pensar nessas coisas. Eu não sei exatamente o que teria acontecido se eu tivesse aceitado, sabe? Tipo, não tá bom pra mim. Mesmo que suba mais, tá bom pra mim. Vou vender, sei lá, 50 mil e deixo 10 mil e foda-se. Ou faço assim, melhor ainda, vendo 50 mil, na época eu tinha 70 mil, e os outros 20 mil eu alavanco. Numa alta. Se acontecer a alta época que eles estão falando, eu fico rico. Se não acontecer, eu tenho 50 mil. Sabe, era tão simples, sabe, era tão fácil fazer essas coisas, mas eu não sei, certas coisas ficam simples depois de uma certa idade, mas quando você tá lá no meio do furacão, ainda mais fazendo tudo sozinho, porque essas coisas todas eu aprendi do zero, tudo sozinho, você fica propenso a fazer merda, né? Enfim. Mas agora está acontecendo de novo. E uma coisa que eu percebo é que eu vou tentar. Esse aqui ele vai ser mais comprido, mais emocional, mais substancial. Mas os próximos eu vou tentar fazer mais curto, direto e objetivo. Só falando assim, hoje o mercado isso, hoje o mercado aquilo. E todo dia falando do mercado e tudo mais, minhas considerações, entendeu? Só dando um relato jornalístico diário. Mas esse aqui, como é final de semana, eu tô gravando com mais tempo, com mais calma, eu tô, divagando mais mesmo. Eu quero testar o algoritmo porque todas as vezes que eu falei de mercado, todas não, mas muitas, ele gostou. Eu acho que o YouTube acha que eu sou um canal financeiro, coisa do tipo, porque eu realmente faço bastante vídeo sobre cripto, mas não é só sobre isso que é o canal. Mas eventualmente é o que acaba sendo recompensado aqui. Então, basicamente eu tô nessa, né? Eu ainda, né? Eu não perdi completamente aquela imaturidade de não aceitar, não querer guardar, não querer aceitar que talvez você não ganhe mais. Então eu ainda tô com mais do que eu deveria estar, né? Eu deveria estar exposto só com esses 20 mil alavancado e o resto tá em caixa, né? Em dólar. Mas eu ainda estou vendendo aos poucos, né? Eu não vendi o resto, tudo, estou vendendo. Até outubro eu vou ter vendido tudo, mas não vendi tudo ainda. O que foi um erro, porque caiu, né? Tá caindo. Mas eu acho e acredito que já não afeta tanto. Eu já vendi a maior parte. E de qualquer forma é isso aí. O mercado, assim, hoje não, talvez no próximo eu explique de forma mais técnica, mas o básico é que o mercado ele está em uma zona de virada, ou onde ele de fato entrega muito, ou onde ele de fato não entrega nada. E dado a isso, eu decidi fazer desse jeito e tomar essas decisões. Eu deveria talvez me precaver mais, tentar, assim, caso o mercado ele rejeite, abrir um short, mas eu não sei, por algum motivo eu sinto que ficar mexendo demais é só atrapalhar mais ainda as coisas. Mas eu tentei fazer uma coisa na Binance que é tipo abrir uma ordem alavancada em 2 e depois abrir outra alavancada em 3, né? Então eu ia ter 2 ordens diferentes. Só que eles não deixam, tipo, você só pode abrir uma ordem de cada vez alavancada e você não pode abrir outra ordem com outro dinheiro. Você tem que criar outra conta, basicamente, para você conseguir fazer isso, e eu acabei não fazendo isso. Porque ia dar muito trabalho, ia demorar muito. E talvez um pouco de má vontade da minha parte, mas honestamente o ganho não seria tanto
proporcionalmente falando, a fazer do jeito que eu estou fazendo. Mas, por exemplo, eu acho engraçado, porque quem tem mais de 1 milhão, eu não sei se é quem tem 5 milhões de dólares ou 1 milhão de dólares. Eu acho que é 1 milhão. Quem tem mais de 1 milhão de dólares, leia-se aí basicamente mais de 5 milhões de reais, consegue fazer isso. Consegue abrir várias ordens diferentes, em várias alavancagens diferentes ao mesmo tempo. Eu acho muito engraçado que o cara que ele já é rico e ele já tem muito dinheiro, ele consegue fazer essas coisas sem precisar criar outra conta com a maior facilidade. Ou seja, o cara que é rico, ele realmente, os juros dele vão ser melhores, porque ele vai ganhar proporcional ao que ele tem. E até na hora de fazer trade, esse cara ele consegue ganhar mais, porque ele consegue fazer várias ordens ao mesmo tempo. E se você é um Zé Ruela, você só pode fazer uma ordem por vez, você não pode fazer duas ao mesmo tempo. Eu fico pensando, cara, realmente, o mundo é de quem tem dinheiro, cara. Tipo, é muito difícil você chegar lá, mas depois que você chega, é muito fácil se manter. É absurdo, entendeu? Difícil é você mudar de casa, difícil é você mudar de posição. Mas depois que você muda, cara, é absurda a facilidade para se manter naquela posição. Você tem que ser muito. Você tem que ter ou algum problema emocional muito forte, ou ser uma pessoa muito burra, entendeu? Para não conseguir manter a riqueza depois que ela cai na tua mão. Porque, cara, é absurdo, cara. Você já vai ganhar juros, você já vai ter uma facilidade de alavancagem melhor. E por fim, você ainda vai ter a opção de, se você for um cara um pouco versátil, escolher os países onde se paga menos imposto e assim acumular mais grana, porque você vai ser um cara que é rico e ele consegue comprar nacionalidades, né? E viver de acordo com isso. É claro que tem que pagar também uma taxa mas o cara rico ele consegue manejar melhor essa questão. Mas de qualquer forma, eu achei engraçado essa questão. O cara que precisa de fato dessas ferramentas de alavancagem da forma mais versátil possível, aí ele não consegue. O cara que já não precisa tanto disso, aí ele tem. Eu acho muito estranho isso, entende? E aí também tem a questão, eu não sei, por exemplo, um cara que ele tem 5 milhões, sabe, um cara que tem 1 milhão de dólares na Binance, tem um certo limite, parece que esse cara, por exemplo, ele não pode pegar $500 mil e alavancar 100x, porque se der certo o movimento dele, vamos supor que ele faça isso com o Bitcoin vai agora ele está 109 mil, vai para 250 mil, eu acho bem improvável, mas vamos ver, assim, aconteceu, e o cara alavancou, ele acertou o trade dele, ele alavancou em 100 vezes, para ficar fácil a conta. Ele alavancou em 100 vezes, ele não foi liquidado, ele acertou a posição. Então, os meio milhão dele vão virar, cara, sei lá, 500 bilhões, meio milhão, vai virar meio bilhão, 1 bilhão, entendeu? Começa a virar uma quantidade absurda de dinheiro. Então, eu acho que, por mais que eles tenham mais facilidade em questão de alavancagem, eles têm mais limitação também. Um cara que é rico, ele não pode pegar, sei lá, 1 milhão de dólares e alavancar 25 vezes, 50 vezes, entendeu? Ele tem uma certa limitação, que não faz muito sentido, né? Quer dizer, essa limitação faz sentido, mas não faz sentido limitar o Zé Ruela de, sei lá, ter várias estratégias de alavancagem. Eu não sei porque eles fazem isso, mas enfim, eles fazem, né? Aí você tem que criar outra conta ou ir em outra corretora de índole ainda mais duvidosa que a Binance, então acaba não compensando. Mas é basicamente isso, o mercado dele está numa situação de turning point e eu estou tentando surfar essa onda, né? Eu estou assim, tem uma onda muito grande na minha frente e eu tô vendo no que vai dar essa onda, entendeu? Tipo, eu já me preparei, né? Eu já estou preparado. A onda ela tá crescendo, mas eu não sei se essa onda ela vai ser uma onda normal, que vai ser grande, bonita, entendeu? Vai dar para tirar várias fotos maneiras,
ou ela vai ser uma tsunami que não vai parar na praia e se eu surfar essa onda eu vou acabar me estatelando todo e morrendo. Então, como eu não sei, eu vou deixar uma parte do meu patrimônio nessa big onda que está vindo, e caso essa onda seja uma tsunami, eu aceito a perda e sigo minha vida. Basicamente isso. Como eu devia ter feito há 4 anos atrás, mas eu não fiz. E, enfim, no mais, é isso. Esse podcast foi patrocinado pela Psilocibina Corporation, né? Porque eu tô testando ainda. Aliás, eu tô testando e tá acabando, né? Logo, logo acaba. Eu tenho o suficiente para mais uma microdose. Essa não foi nenhuma microdose, foi uma subdose. E depois disso vai acabar. E aí eu acho que eu vou ficar um tempo sem usar essas coisas. Porque diz que não é bom ficar usando, que o corpo, sei lá, cria resistência. Se bem que o meu corpo não criou. Todas as vezes que eu uso eu sinto efeito e tudo mais, mas enfim. Fala que não é muito bom. Então eu vou ficar um tempo careta, né? Talvez uma cachaça ou coisa assim. Eu gostei bastante de microdosar porque... E às vezes nem só microdosar, mas tomar uma dose um pouquinho maior. Porque às vezes você quer, sabe, ficar um pouco diferente. Você quer sair do teu estado mental sóbrio do dia a dia. Só que o que tem para fazer isso? O álcool. Só que o álcool ele detona o teu corpo. Então você está tentando ter uma rotina de exercício, uma rotina de foco, uma rotina de produtividade, e você não consegue porque... Você até consegue, mas é como se você mesmo tivesse uma âncora na tua rotina. Porque, sei lá, pelo menos pra mim, tipo, você fica sóbrio a semana inteira, aí final de semana você, sei lá, você fica sóbrio também, parece que fica muito tempo assim, sem mudar nada. Sei lá, o teu cérebro vai cansando, entendeu? De estar sempre tão sóbrio. E aí ele vai entrando num estado de letargia que, sei lá, eu não acho legal. Só que também o álcool ele não se sustenta porque você treina, você faz dieta, você come, você corre. Aí você só quer descansar um pouco e beber algo para relaxar. Só que esse algo que vai fazer você relaxar vai detonar com o seu corpo, vai foder com os teus resultados na academia, vai todo o trabalho que você teve ao longo da semana vai ser puxado para baixo por causa dessa porra. E com a psilocibina eu não sinto isso. Basicamente eu me sinto normal. Assim, eu não sei, óbvio, eu não sinto normal, mas assim, eu não sinto que aquilo detona o meu corpo. Se você usar uma dose alta, de média para alta, aí talvez detone um pouco o seu psicológico. Mas o corpo, eu acho que ele não é afetado, entendeu? Não é algo tóxico para o corpo. E se for, é muito menos do que o álcool. E, enfim, porque o álcool ele não detona só, sei lá, os teus rins, é o rim que é afetado, fígado, não é o rim, ou é também, eu não sei, não sei nada de biologia. Eu acho que é o fígado. Não é só o fígado que é afetado, é o fígado, são teus músculos, entendeu? É a tua disposição, são os teus hormônios. Então o negócio ele fode com tudo que tem em você. E a psilocibina não, ela altera o teu estado de consciência, mas se você usar uma dose baixa, que é o suficiente para deixar você alterado, mas não para te alucinar, cara, você usa uma dose pequena, aquilo te deixa diferente o dia inteiro, mas de uma forma ainda lúcida, e você não precisou, sabe, você não precisou ficar letárgico, você não precisou tomar uma coisa que vai atrasar a sua vida. Eu não sei, cara. É um mistério que as pessoas não, sei lá, elas não têm esse conhecimento. É um mistério que isso não seja de fato algo que faz parte da cultura. E de fato não faz parte, cara. Tipo, é uma coisa que as pessoas elas associam a, sei lá, por exemplo, cocaína. E, assim, drogas realmente perigosas e pesadas, né? Tipo, eu percebo, principalmente no Brasil pelo menos, né? Tipo, tem o álcool, que é a droga, é o lubrificante é o lubrificante social do brasileiro, o álcool. Tem maconha, que assim, é ilegal,
mas todo mundo usa, todo mundo fala sobre, tem toda uma cultura em volta. E daí você tem o resto, que é visto como as drogas mais pesadas. Só que nesse resto entram estilos de droga completamente diferentes e que não faz sentido elas estarem na mesma caixa. Por exemplo, você pega cocaína, heroína, crack, entendeu? Talvez morfina, e são drogas que te aceleram muito e viciam muito também, fazem você se sentir muito bem durante o uso, mas depois te deixam em uma situação completamente decadente, tipo emocionalmente. Você vai lá, você usa cocaína, você fica muito bem durante o uso, porque aquilo está estuprando a dopamina do teu cérebro, e depois você fica muito mal, porque o teu cérebro está com o cu arregaçado, e a dopamina toda arregaçada, e você fica extremamente mal, como se tivesse depressão mesmo. E heroína, a mesma coisa, enfim. São os opioides, né? E você tem os alucinógenos, que entra ayahuasca, LSD, cogumelo e até mesmo o êxtase. Só que o êxtase ele é meio que um híbrido, porque apesar dele ser mais ou menos alucinógeno, ele ao mesmo tempo ele vicia, ele acelera. Então, eu tô lendo um livro que ele bota o êxtase, o MDMA, como psicotrópico, mas vou colocar ele como opioide, porque basicamente o que ele faz é te acelerar, serve de lubrificante social e, enfim, e vicia. Então eu vou colocar, vamos lá, junto com álcool, basicamente, né? Eu não sei em qual categoria o álcool se encaixa, mas assim, álcool e êxtase para mim é parecido. Daí você tem os opioides, que realmente é uma coisa pesada, que vai te viciar pra cacete. E aí você tem os psicodélicos, alucinógenos, que é o LSD, o cogumelo e a ayahuasca. E por mais que, por exemplo, a ayahuasca no Brasil ela seja até legalizada para rituais e tudo mais, é incrível como desde que eu era adolescente, cara, eu nunca ouvi falar muito sobre isso, sabe? É legalizado, você consegue usar em rituais, ayahuasca, por exemplo, mas não é muito falado, muito difundido sobre. O LSD é a mesma coisa, ele tá lá, ele é, né, ele tá lá, mas ele é visto como só uma droga, assim, que deixa muito doidão. E tem os cogumelos que são, assim, legalizados, mas mesmo assim as pessoas, elas botam eles no mesmo nível que, sei lá, que por exemplo, LSD e ayahuasca e coisas mais pesadas, como os opioides. Sendo que, e por as pessoas fazerem isso, elas não terem muita noção, elas acreditam, assim, eu acho que a maioria das pessoas nesse país, elas não sabem que assim você pode comprar cogumelo pela internet, porque não é ilegal. É claro, assim, não é necessariamente legal. Se você extrair a psilocibina do cogumelo e vender, é ilegal, mas o cogumelo em si não é legal. Então meio que é uma brecha na lei, e que eu duvido bastante que eles vão tentar fechar essa brecha, não porque vai mexer com os cogumelos, mas porque vai mexer com o Santo Daime, que é uma organização que pratica ayahuasca de forma ritualística. Então, inclusive a ayahuasca é proibida, mas o cogumelo não. Cara, esse país, ele tem um sistema de lei tão retardado, cara, pra tudo, sabe? Relacionamentos, tem cada lei, por exemplo, paternidade socioafetiva, cara, nem Canadá, Austrália, Estados Unidos, que são países extremamente woke, feminista, o cacete a quatro, você tem uma lei tão retardada quanto paternidade socioafetiva. Tipo, tem um cara, tem uma mulher, a mulher já tem um filho, o cara vai lá, trata bem a criança, dá presente pra criança, porra, tenta ajudar a mulher com a criança. Daí o relacionamento não dá certo em qualquer país do mundo, inclusive Estados Unidos, Canadá, países que são vistos como extremamente woke. Cara, eu acho que a Europa inteira também, tipo, beleza, foi lá, assumiu a mulher, ela tinha um filho, você tratou bem a criança e tudo mais, ficou 5 anos, não deu certo,
Cara, em nenhum desses países você precisa sustentar criança, cara. Tipo, não deu certo. O cara vai pra um canto, a criança, e a mulher vai pro outro e acabou. Cara, é só no Brasil que tem esse lance, cara. Você chega lá, a mulher não tem. A mulher tem um filho, provavelmente de um criminoso. Aí você vai, sei lá, bota a mulher dentro da sua casa, que é o que o brasileiro mais adora fazer. Não dá certo, ou num espaço de tempo de 6 meses, a mulher, ela vai lá e pede, cara, uma paternidade socioafetiva. Caralho, entendeu? E já tem 5 mil caras pagando essa coisa, cara. Então, assim, esse país é uma bagunça, e só essa lei já mostra isso. É um país que proíbe a ayahuasca, só se for num termo ritualístico, mas ao mesmo tempo o cogumelo tá liberado, mas a LSD não pode, hein? É a mesma coisa. O efeito é basicamente quase igual, mas um pode e o outro não, tá? Porque é a lei. Cara, eu fico pensando, cara, realmente, esse país é um circo, nós somos todos palhaços, cara. Não tem muito o que fazer. Mas, enfim, é basicamente isso. Só que, de qualquer forma, me impressiona como a cultura dos psicodélicos ela foi forte, parece que ela foi abafada, entendeu? Eu não sei até que ponto essa cultura surgiu de forma orgânica e até que ponto ela desapareceu de forma orgânica, entende? Eu não sei. Eu não sei até que ponto a, a cultura dos alucinógenos ela simplesmente aconteceu e até que ponto isso foi arquitetado e até que ponto essa cultura simplesmente parou de existir. Eu não sei, por exemplo, se o surgimento dessa cultura com os psicodélicos, com os hippies e tudo mais, foi orgânico, só que daí o governo americano ele viu que não estava legal aquilo, e daí ele foi encerrando essa cultura de forma inorgânica. Se essa cultura ela surgiu de uma forma não orgânica e terminou de uma forma não orgânica, o que seria plausível também, porque assim foi um espaço muito curto de tempo onde alucinógenos se tornaram parte da cultura, principalmente da americana, então eles se fecharam de novo. Ou se explodiu de forma inorgânica e terminou de forma orgânica, eu chutaria que teria explodido de uma forma, ou explodiu de forma orgânica e implodiu de forma inorgânica, ou tanto a explosão quanto a implosão foram de forma inorgânica. Porque, assim, tinha muitos testes, teve até o saudoso não, mas o tão conhecido MK Ultra, onde eles testavam alucinógenos nos pacientes para descobrir as coisas, e do nada todos os testes pararam e as coisas começaram a ser proibidas. Antes, tipo, LSD era recomendado para, sei lá, tratamentos psiquiátricos que são, sei lá, comuns nos dias de hoje. E do nada o negócio simplesmente foi proibido, assim, do dia para a noite, sem maiores explicações. E outras coisas começaram a ser proibidas também ao longo dos anos 70 e 80. Mas os anos 60 estão aí, a herança deles, que foram os anos 70 também, onde essas coisas deixaram sua marca na cultura de um modo geral. E os anos 80 acabou herdando isso de uma forma um pouco mais leve, mas ainda intensa. E aí os anos 90 fechou esse ciclo de vez, onde todas as drogas meio que ganharam um rótulo ruim, entende? Tipo, todas as drogas são ruins e elas matam, vejam essas pessoas, esses artistas que usaram essas drogas, eles morreram. Que é basicamente o que aconteceu nos anos 90, né? Vários e várias pessoas influentes morreram, e muitos de abuso de drogas, e aí misturou tudo, sabe? O cara morreu de droga, assim, o cara era viciado em heroína, aí o cara foi e o corpo não aguentou, o cara morreu. E só que ficou tudo no mesmo balaio, opioide, alucinógeno. Por algum motivo, a única droga que não foi proibida em lugar nenhum foi a cerveja, o álcool, né? O álcool não foi proibido. E só, cara, só, entendeu? Só o álcool. Foi a única droga que não foi proibida, entendeu? Não sei porquê, foi a única, mas eu acho que é porque de todas é a que menos afeta o cérebro e mais destrói o corpo. Então, não sei, é meu palpite.
Mas é basicamente isso. Não era para ser um podcast sobre esse assunto, mas só para encher um pouco de linguiça e gravar um podcast um pouco maior. Mas é isso. Eu estou nesse ponto de virada, financeiramente falando. Estou me despedindo temporariamente dos alucinógenos. Gostei, mas ao mesmo tempo achei estranho. Eles fazem eu entrar em contato com sentimentos que não são fáceis de serem sentidos. Então vai ser bom eu ficar um pouco longe deles, por mais que eles tenham, sei lá, abrido meus olhos um pouco. Sabe, sei lá, eu tava num estilo de vida muito robotizado, sabe? Trabalho, academia, casa, trabalho, academia, casa. E graças a essas coisas eu comecei a me permitir fazer coisas diferentes, tipo ir num treino de vôlei, praticar uma arte marcial, coisas que fazia muito tempo que eu queria fazer, mas a minha rotina parece que me prendia, minha própria mente é acostumada a querer uma rotina segura e não querendo mudar nada, parece que, sabe, a minha própria mente estava virando uma prisão, onde eu estou acostumado com a minha rotina e eu estava, sei lá, ficando deprimido, não conseguia sair da minha rotina, não tinha energia, e eles meio que deram uma balançada e desde então eu consegui me abrir para coisas novas. Não sei até que ponto isso continuaria sendo bom, mas eu vou dar uma parada também, porque não dá pra não dá pra ficar brincando com a sorte assim também não. Se eu voltar um dia a usar, vai ser com muito mais responsabilidade e sei lá, um profissional do lado. Pelo menos a princípio, a princípio. Talvez uma microdose eu consiga por conta, mas uma dose alta, do jeito que eu fiz, não mais, não mais. Enfim, é basicamente isso. Um bom sábado aí pra todos e fui. E tomara que eu poste isso no sábado, porque senão vai fazer o menor sentido, cara. Posto isso uma terça-feira e no final do podcast, o cara fala, bom sábado aí pra todos. É a quinta-feira. Mas então é isso, fui.